Neste vídeo você vai saber quem realmente está certo nas histórias dos X-Men. De um lado, o pacifista Professor Xavier, que acredita sim numa convivência amigável entre os humanos e os mutantes. Já do outro, temos o Magneto, um líder revolucionário que acredita que a nova espécie dos mutantes deve sim ser superior à raça humana, e sim ter seu respeito dentro do universo Marvel. Hoje vamos mergulhar profundamente na história desses dois líderes e estudar o que fez eles se tornarem essas pessoas, com esses ideais. Eu te garanto, isso vai além de qualquer superpoder. Existem muitas dores, inspirações e tragédias na vida desses personagens que fizeram eles seguirem esses caminhos opostos. Olha, antes de descobrir a verdade, quem tá certo e quem tá errado, o Professor Xavier, o Magneto, você precisa entender a origem desses dois personagens. Como começou? O que eles são? O que eles acreditam? Pro desenrolar das histórias dos X-Men. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo, mas para você ficar sempre aceso, já sabe, segue o preciso. Olha, a começar que os X-Men foram fundados ali no final dos anos 60, uma época muito conturbada nos Estados Unidos, que tinha vários problemas sociais envolvidos. Nessa época, surgiram dois grandes líderes que lutavam pelos direitos dos afro-americanos na América, lá nos Estados Unidos, que foi o Martin Luther King e o Malcolm X. Essas duas figuras históricas super importantes, que também eram amigos na vida real, surgiram como base fundamental de Stan Lee para criar o Professor Xavier e o Magneto. O Professor Xavier é o mais parecido à inspiração de Martin Luther King, que acreditava na convivência pacífica dos negros com o povo branco da América. Ele acreditava que educando os americanos e chegando a um consenso diplomático lá nos Estados Unidos, os povos poderiam viver em plena paz. Mas isso seria um processo doloroso e algo que demoraria anos para se tornar realidade. Do outro lado, existia o próprio Malcolm X, que é exatamente a definição do Magneto. Um cara extremamente radical, um líder revolucionário que não acreditava que os negros teriam o mesmo tipo de relevância que os americanos tinham na América. E marcado pela tragédia familiar, o Magneto viveu o Holocausto, viveu aquela época da Segunda Guerra tão conturbada para os alemães, e principalmente o Malcolm X tinha essa visão mais radical nessa ética de deixar o povo negro no mesmo nível que os americanos ou até superior, idêntico ao discurso do Magneto. É fundamental entender essa parte histórica porque é justamente nessa base que Stan Lee desenvolveu os X-Men. Ele criou um grupo de pessoas especiais, de super-heróis que nascem sem escolher ter essa mutação e por isso são caçados durante toda a sua vida, tem que lidar com preconceito todos os dias. Ele trouxe algo que está presente na nossa realidade, mas totalmente fantasioso, com histórias incríveis, com superpoderes e heróis lidando com outros dilemas, além dessa coisa da inclusão. Fazendo uma análise bem profunda desses dois personagens famosos da Marvel, é muito fácil chegar a uma conclusão. Vamos colocar que Charles Xavier lá no início dos anos 60 tenha colocado esse discurso de que os humanos têm que aceitar os mutantes e os mutantes vão contribuir, de forma heróica, salvando as pessoas com esse dom mutante e tirar esse preconceito de vez da raça humana. Acontece que desde os anos 60 até 2024, muito desse discurso do Charles Xavier foi jogado terra abaixo e muitos mutantes morreram justamente por conta desse ideal. Se analisarmos justamente o que foi tratado no retorno da série animada dos X-Men que teve esse ano, X-Men 97, chegamos à conclusão de que Charles pode estar extremamente equivocado e Magneto possa estar certo. A raça mutante sempre sofreu desde a primeira página dos quadrinhos até os dias de hoje, justamente por conta de preconceito, por conta de não ser aceita pelos humanos. Os humanos foram capazes de se evoluir tecnologicamente, criar os sentinelas só para exterminar pessoas diferentes. E justamente por conta da amizade do Professor Xavier com o Magneto, ambos personagens já ficaram na corda bamba e mudaram seus discursos, deram um voto de confiança na credibilidade do amigo, do que ele acredita, para tentar mudar. O Professor Xavier já teve a sua fase um pouco mais pessimista e começou a acreditar nos planos do Magneto, contribuir com todas aquelas ideias revolucionárias, malucas que ele tinha de ir contra a humanidade. O Magneto já fez o mesmo com o Professor Xavier, já ajudou muito a raça humana. Só que de forma sucinta, não chegamos a lugar algum. Os X-Men sempre voltam ao ponto zero, o marco zero, sempre perdendo o habitat dele, seja Genosha, sendo qualquer outra nação mutante.
Eles nunca conseguem se estabilizar justamente por ficar nessa corda bamba entre os dois discursos. E o que isso significa para nós, humanos, fora desse nicho mutante? Olha, se vivêssemos em um mundo em que pessoas diferentes de nós geneticamente com poderes e habilidades pudessem causar um efeito tão grande na realidade que a gente vive, criaríamos um medo em nossos corações. É óbvio, tudo que o ser humano não conhece, ele tem medo. Isso é um instinto natural. Então, a se presumir que uma raça muito poderosa exista, um líder tem que estar disposto a fazer qualquer tipo de absurdo para prevalecer aquela raça, para a evolução continuar. Apesar de o Magneto, Erik Lehnsherr e o Magnus não ter nenhum método ortodoxo, o Magneto, pessoal, está correto. Existem vários momentos nos filmes, nas animações e também nos quadrinhos da Marvel que vemos os X-Men sofrer justamente pela bondade de salvar os seres humanos, provando mais de 5, 6, 10 vezes que eles estão ali para salvar os humanos. Mas de forma alguma, os humanos retribuem esse favor. Analisando de forma ferrenha, uma das sagas mais conturbadas que os X-Men teve foi a saga dos Vingadores versus X-Men, que acontece justamente isso. Os X-Men se sacrificam, salvam os seres humanos e os Vingadores simplesmente não ligam para isso. Eles querem caçar os X-Men a todo custo. Então não importa há quantos anos eles estão salvando a raça humana, estão se escondendo, ou tentando mostrar serviço usando as habilidades para o bem, para a humanidade prosperar, a humanidade sempre vai dar um jeito de ferrar com os mutantes. Calma, eu sei que pode ser um pouco absurdo essa ideia, porque o Magneto já fez um monte de cagada na linha do tempo dos X-Men, nos filmes ele já fez um monte de cagada, nas animações, sim, é um personagem conturbado, perturbado também mentalmente, mas está fazendo o possível para que sua raça não sofra o que ele sofreu. Pensa pra você ver, desde a sua infância, tava lá no Holocausto, tava na Segunda Guerra, se ferrou, perdeu a esposa, os filhos separaram dele, só tragédia na vida do cara. Ele não quer que o resto do mundo sofra o que ele sofreu, ele não quer que os mutantes, seus irmãos, sofram isso. Tanto é que ele criou a Irmandade para isso, para proteger aquelas pessoas que cercam ele. E para você entender por que o Magneto está certo, se faça a seguinte pergunta: se você estivesse num ambiente em que você tivesse que escolher entre salvar a sua mãe, seus irmãos, sua família ou pessoas desconhecidas, você automaticamente salvaria as pessoas que você conhece, sua mãe, as pessoas mais queridas. Porque elas estão próximas de você, você tem um vínculo sentimental. O Magneto é a mesma coisa. Por que ele vai salvar humanos que destroem, fazem um monte de cagada, mataram a família dele, fizeram um monte de coisa ruim, ou vão matar mutantes que estão sendo perseguidos, têm habilidades especiais e são aquados a vida inteira? Olha, mas brincadeiras à parte, esses dois personagens têm de fato uma carga emocional muito grande, e sim dilemas e temas filosóficos a serem debatidos por mais de 1 hora numa roda de conversa. É fato que tentar resolver esse problema dentro da história em quadrinho não vai dar certo, quanto também trazer para a realidade. São temas atemporais que estão sempre em discussão na sociedade. E existe sim uma parcela de fãs dos X-Men que acreditam que talvez o real equilíbrio dos X-Men esteja na unção de Charles Xavier com o Magneto. Mas já vimos isso acontecer nos quadrinhos, inclusive uma das últimas sagas do Hickman, a saga de Krakoa, que os X-Men teve todo esse lance de reconstruir a sua terra, né? Não deu certo, sempre teve um desastre, sempre acontece alguma coisa, os dois personagens começam a brigar e tudo muda novamente. Talvez a resposta realmente esteja entre os dois personagens e um meio termo, mas até lá, deixa aqui nos comentários, qual a sua opinião? Você acha mesmo que o Magneto tá certo? Você discorda de mim? Acha que o professor Xavier tem que continuar espalhando essa educação, mostrando para os seres humanos qual o potencial dos mutantes, que os mutantes não têm culpa de serem o que são e eles estão ali para servir a raça humana? Ou você acredita mesmo que na verdade tem que ter uma terceira via? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, curtir e se inscrever, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.